Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva, que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início aqui à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá? Pajem de pentáculos ou pajem de ouros. Dez de pentáculos ou 10 de ouros. A roda da fortuna. Rei de copas, perdão. Rei de copas. Sete de paus. Nove de paus. Três de copas. Pajem de copas. A temperança. Cinco de espadas. Dois de pentáculos ou 2 de ouros. Três de paus. O hierofante. Dois de copas. O sol. Sete de espadas. Nove de copas. Cavaleiro de espadas. Cinco de copas. Sete de pentáculos. E pajem de paus. Muito bem, para você que chegou aqui agora, muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim, você está num caminho que vai te dar muitos resultados positivos. E esses resultados positivos são resultados dentro da sua conveniência, o que seja positivo. Exatamente isso. E eu vejo
você iniciando algo que vai dar uma virada, né? Isso mostra uma virada bem interessante, tá? Mostra algo que você está começando agora, e nisso vai chamar a atenção de algumas pessoas. Eu vejo aqui o que você está iniciando, tá? Você está iniciando algo muito importante em termos da sua própria vida, do seu próprio vigor, digamos assim, para você ter a sua própria autoestima elevada. Eu vejo aqui, eu vejo algo que você está iniciando de uma forma muito mais confiante. Você se sente muito mais confiante do que antes. Lembre-se que você está apenas começando, mas você está começando já com o quê? Com um ar de campeã, de campeão. Eu vejo bem aqui no Pajem de Pentáculos ou Pajem de Ouros. E eu vejo você muito voltada ou muito voltado para as questões de alicerce familiar. Exatamente. Hoje você tem um entendimento sobre alicerce familiar que antes você não tinha. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? O que eu estou querendo dizer é que hoje você tem uma lição dentro das suas metas e o que você deseja, fez com que você entendesse o método de que para que você realize algo, para que você consiga, digamos, ter resultados promissores em termos de ou carreira ou como pessoa emocional, você tem que saber se realmente vale a pena você ter uma família e você saber como o quê? Como você criar a sua família, como você alicerçar a sua família. Você está com o quê? Você está com um olhar e com um tipo de pensamento que antes você não tinha. Hoje você aprendeu com valores de família aqui no 10 de Pentáculos, que você hoje está preparada ou está preparado, mesmo que você esteja sem ninguém, solteiro ou solteira, né? Ou esteja divorciado ou divorciada, não importa. Mas hoje você tem o quê? Você tem vamos dizer assim, um pacote completo, vamos dizer assim, de aprendizado daquilo que vale a pena ou não seguir para você poder construir realmente valores familiares ao lado de uma pessoa que você deseja estar. E com isso, essa situação deu uma virada de chave, exatamente. E essa virada de chave chamou a atenção de uma pessoa. Que virada de chave é essa, Fábio, que você está falando? Exatamente, essa virada de chave, dentro desses valores que você construiu, tanto que são duas cartas de ouro, tá? É um pajem e um 10. No caso, seria o começo e o fim. E você conseguiu o quê? Você conseguiu amarrar essas duas partes, do começo ao fim. E com isso fez uma virada de chave. A virada de chave bem aqui, olha, na roda da fortuna. Se lembra que a roda da fortuna é como uma chave, você gira ela. E quando ela gira, o que acontece? Um resultado apareceu. Quando você finalmente captou energeticamente essa situação, de um outro lado virou uma chave para alguém. E essa pessoa aqui, ó, observou essa tua virada de chave. Esse rei de copas observou essa sua virada de chave. E o que você está querendo dizer com isso, Fábio, com essa virada de chave? Significa que essa pessoa, ela está observando você dentro do seu processo evolutivo como pessoa. E nisso faz com que essa pessoa comece o quê? A analisar você novamente. Exato. Essa pessoa, ela tem, ou ele tem, tá? Eu vejo que essa pessoa tem uma conexão, um certo sentimento por você, sim. Eu vejo que sim, essa pessoa tem um sentimento por você. Mas por que você toda hora fala isso, Fábio, que essa pessoa tem um sentimento por mim? Eu não vejo isso. Pelo seguinte... como saiu uma carta de copas, e toda carta de copas, quando sai, ela mostra o quê? Conexão de algum tipo de sentimento. E quando aparece situações como reis e rainhas, significa o quê? Uma pessoa, um indivíduo, tá? Um indivíduo que
está muito próximo ou próxima dos seus sentimentos, tá? Então é uma pessoa, porque saiu como alguém, tá? Como um rei. E um rei é o quê? É uma pessoa que já tem uma certa maturidade nos seus sentimentos. Então essa pessoa tem já uma certa maturidade nos sentimentos. E essa pessoa te observa. Observa essa sua evolução, observa essa nova roupagem, esse seu novo entendimento, essa pessoa te observa. E quando essa pessoa te observa, alguns fatores nessa pessoa são gatilhos, tá? São gatilhos. Você ativa gatilhos nesse rei de copas. E que gatilhos são esses, Fábio, que eu ativo nesse rei de copas? Seguinte, quando esse rei de copas olha para você, enxerga toda a sua trajetória, desde o começo ao fim, daquilo que você está, no caso, indo até o momento, esses gatilhos são gatilhos muito fortes nesse rei de copas, porque são gatilhos de fogo, exatamente, são gatilhos de fogo. Então, o que significa isso? O que significa isso, Fábio? Esses gatilhos de fogo são gatilhos que o 7 de paus e o 9 de paus ativam, são duas cartas de fogo, e são situações adversas, são situações que esse 7 de paus faz com que esse rei de copas, que tem uma certa conexão emocional com você, ficar o quê? Ficar numa situação de impasse, de dúvida, de insegurança, de que tipo, ligo ou não ligo, falo ou não falo, vou ou não vou. E nisso, quando essa pessoa está tendo esse processo de vou ou não vou, fico ou não fico, ligo ou não ligo, vou ou não vou, essa pessoa vai. O próximo passo é o quê? 9 de paus. Essa pessoa fala, não, eu não vou, eu fico. Bem aqui no 9 de paus. Eu fico. Por que essa pessoa fica, Fábio? Por que essa pessoa estava aqui, né, dando aquele loading, e quando o resultado foi eu fico, eu não vou seguir em frente, eu não vou entrar em contato com aquela pessoa. Por quê, Fábio? Por que você está dizendo isso? Porque existe um porém. Existe 3 pessoas na situação. Existe a pessoa que você está pensando, a pessoa com que está e você. Existem 3 pessoas, tá? Envolvidas no sentimento dessa pessoa. Você está envolvida ou envolvido no sentimento dessa pessoa. E essa outra pessoa também que está com ela ou com ele também se encontra envolvida ou envolvido com essa pessoa com quem você está mentalizando. Exato. E o grande problema dessa situação toda é que essa pessoa, quando se trata de você, essa pessoa trata de você como um sentimento que o tempo passa, essa pessoa pensou que fosse apagar o sentimento por você. E, na verdade, a situação foi o contrário. Não vou dizer que, posso dizer assim, o sentimento fortaleceu. Não é isso. Não é um sentimento fortalecido. Mas é um sentimento antigo. É um sentimento de muito tempo. É um sentimento de quando vocês ainda eram adolescentes. Já era um sentimento muito antigo. Aqui, olha, no Pajem de Copas. E como é que você sabe, Fábio, que esse sentimento é um sentimento que dura? Ou que durou até o momento? Por causa da temperança. E a temperança é um arcano maior. E sendo o arcano maior, a temperança se trata de uma conexão entre um homem ou uma mulher, um homem e uma mulher, no caso, e você vê a água. A água representa copas. E os 2 copos sendo, né, o dourado feminino e o silver, né, o prata, ele é o masculino. E aí a água caindo, o que acontece? Conexão com os 2. Conexão com os 2 de muito tempo, porque a temperança é um arcano maior, e o arcano maior demanda essa situação de anos e anos e anos. E o Pajem de Copas do quê? De uma paixão iniciada há muito tempo atrás. Então, essa pessoa,
essa pessoa tem essa ligação com você por essa situação, por uma situação já muito antiga, uma situação de conexão com você, que essa pessoa não perdeu conexão com você. Essa pessoa fica longe de você. Essa pessoa tem uma tendência a ficar longe de você, porque o grande problema é que essa pessoa não pode chegar próxima de você ou próximo de você. Porque se essa pessoa chegar próxima ou próximo de você, essa pessoa vai entrar em um conflito. Exatamente isso, Fábio. Que história é essa, Fábio, de conflito? 5 de espadas. Espadas, elemento ar, elemento mente. Não significa que essa pessoa vai entrar em conflito com você. Essa pessoa vai entrar em conflito com ela mesma ou com ele mesmo. Um conflito, por quê? Porque essa pessoa tem uma tendência a querer administrar no 2 de pentáculos ou 2 de ouros, lembrando que ouros é elemento terra. Nós temos 2 pentáculos que essa pessoa está administrando e nós temos 2 barcos. E o que está acontecendo, Fábio? Que tem água numa carta de terra. E por que, Fábio, tem água numa carta de espadas? Muito bem. Água, elemento o quê? Copas. Copas, sentimento. Sentimentos. Bem aqui. Então nós temos uma carta de espadas e temos uma carta de ouros. E com 2 cartas com elementos de água. Então são situações da mente que envolvem sentimento, situações carnais desse momento aqui que envolvem sentimentos. Então não é somente terra e mente que a gente está falando está falando de corpo, mente e sentimento. Aqui, olha, nessas cartas, se fosse simplesmente a mente, ou se fosse simplesmente a terra, eu diria que não envolveria sentimento, mas envolve sentimento. Água na terra e água no ar. Só para você entender. Então, existe sim, essa pessoa está tentando o quê? Está tentando administrar, está tentando levar essa situação da melhor forma possível, tentando administrar esse conflito que essa pessoa sente quando te vê. Se essa pessoa chegar próxima de você, sentir que você está próximo, essa pessoa vai balançar. Exatamente, essa pessoa balança, Por isso que toda hora, quando essa pessoa tem esses momentos de insegurança, esses momentos que, se de repente essa pessoa pensa em você, essa pessoa, olha aqui, olha, no 3 de paus. O que significa isso, Fábio? Significa que quando essa pessoa sabe de algo sobre você, alguma coisa, qualquer notícia, ou se mesmo se chegar ao pior, vamos dizer assim, se essa pessoa chegar próxima de você, essa pessoa tende a tomar uma atitude. Que atitude é essa, Fábio? A atitude dessa pessoa é o quê? É ligar para o melhor amigo mais velho, geralmente são pessoas mais velhas que essa pessoa tem como amigo, ou ligar para um pai, para uma mãe, para um tio, para uma tia, para um primo mais velho, para um amigo mais velho, ou se não para um terapeuta. Bem aqui. Essa pessoa tem uma atitude, tá? No 3 de paus, que é uma carta de fogo, uma atitude de fogo. Então significa que quando essa pessoa tem esse conflito mental, imediatamente essa pessoa faz o quê? Liga para essa pessoa para o quê? Para conseguir ajuda para saber ou para falar mais sobre o quê? Sobre esse relacionamento que teve com você. Bem aqui, olha, no 2 de copas. No 2 de copas. Essa pessoa pede ajuda a esse mentor para falar sobre o relacionamento que teve com você. Exatamente, sobre o relacionamento que teve com você. E nisso, quando essa pessoa fala de você, essa pessoa começa a conversar com esse hierofante, né, que é esse mentor, pode ser até um mentor espiritual também, e essa pessoa começa a dizer coisas de você, bem aqui ao sol,
Começa a dizer o quanto você conseguiu mudar longe dele ou longe dela. Começa a tecer elogios e começa a falar de vários detalhes, de coisas muito estratégicas, meticulosas e bababá, bababá. E nisso, claro, quando essa pessoa começa a se abrir e começa a falar com esse terapeuta, esse amigo, esse mentor espiritual, ou essa mentora espiritual, começa a falar de você de uma forma até meio cuidadosa e delicada, de uma forma muito positiva, bons momentos vêm o quê? Na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa começa a ficar imaginando no 9 de copas os momentos maravilhosos que poderiam ter com você com essa sua nova versão. Com sua nova versão, porque a sua nova versão está um pacotão completo, você está um pacotão da felicidade. A sua nova versão fez com que essa pessoa percebesse o quanto você mudou, o quanto você amadureceu, como a sua visualização em questão do mundo mudou. E faz com que essa pessoa queira até mesmo ir em direção a você aqui no Cavaleiro de Espadas. Essa pessoa tem até na mente, lembrando que espadas é mente, o elemento ar, a mente. E nisso faz com que os desejos ou os pensamentos dessa pessoa pensa: eu vou manobrar para cima dela. Eu vou manobrar para cima dele. Eu vou em direção, eu vou lá. Não quero saber, eu vou para cima. Mas aí a pessoa pensa, né? Ok, vou para cima, vou para cima. E o que acontece quando a pessoa fala que vai para cima? A pessoa começa a se lembrar da situação, de tudo aquilo que aconteceu, mas é um momento muito superficial que a pessoa começa a se lembrar. Ela não vai tão fundo, ou ele não vai tão fundo, mas começa a perceber tudo aquilo que fez essa pessoa se afastar de você e você se afastar dela. E essa pessoa começa a lamentar pela situação. E aí nisso, essa pessoa começa o quê? No 7 de pentáculos ou 7 de ouros, começa a pensar sobre uma questão de escolha ou indecisão. Lembrando que essa pessoa pode pensar naquilo que já conhece você, ou essa pessoa continuar o quê? No novo, de partir para o novo, de partir para uma outra situação. E aí nisso o que acontece? Essa pessoa começa a fazer uma análise no Pajem de Paus, lembrando que toda carta de fogo são cartas que deixam o elemento mente muito aguçado. Essa pessoa pensa quase que 24 horas por dia nessa situação, e isso bate toda vez que vem uma lembrancinha sua, toda vez que vem uma noticiazinha sua, toda vez que vem uma situação sua, essa pessoa tende a o quê? A planejar, a analisar. E são planejamentos e análises iniciais, porque é um pajem, não é um cavaleiro. São coisas iniciais, são, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se eu boto aqui, se eu chamo a atenção dele ou dela, se eu vou até lá, se eu apareço subitamente, se eu apareço na frente dele e dou um susto, ou apareço na frente dela e dou um susto. Tudo isso vem na mente dessa pessoa. Tudo isso vem na mente dessa pessoa. E essa pessoa fica nesse planejamento por uma questão de quê? De insegurança, de saber se vale a pena avançar nesse terreno ou não. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Espero que tenham servido de grande valia, que a espiritualidade e o cosmo tenham ajudado vocês mais uma vez mais na sua tomada de decisão, lembrando mais uma vez que o livre-arbítrio sempre será o quê? A sua ferramenta energética espiritual para que você possa tomar a sua melhor decisão e o que mais for conveniente à sua escolha. Ok, pessoal? Quero agradecer mais uma vez a todos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.